Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de todas as madrugadas. São 5h15, 5h15 aqui na cidade de Campinas. Aleluias, glória a Deus, uma noite abençoada, fria, 14 graus aqui na cidade de Campinas, 14 graus lá. Cascavel, no Paraná, está uns 6 graus nesse momento. Meu Deus do céu, Jesus cobre aquele povo com o cobertor da graça. Ali em Marataízes são 19 graus nesse exato momento, 19 graus. Governador Valadares, 21 graus, ali na terra da minha mãezinha querida. Um beijo, mãezinha, eu te amo. Aleluia. Qualquer hora dessa nós estamos se vendo por aí, amém? E lá em Montes Claros, Monte Azul, na terra do pastor Jazemi, são também 19 graus, aleluias, e qualquer hora dessa nós faz um roteiro aí pelo Brasil inteiro. Mas, irmãos, amigos, companheiros, parentes, todo aquele que me ouve, que para um momento para ouvir uma palavra que vem de Deus, porque hoje Deus quer falar contigo como falou ontem. Nós vamos dar continuidade aqui. Hoje eu vou falar sobre manipulação. Tá dentro daquele assunto que nós falamos ontem em Marcos capítulo 14, versículo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Versículo 10 e o 11, que diz assim a palavra do Senhor: E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. Nós vamos falar no versículo, alguma coisa pouca no versículo 11, com respeito a esse moço a qual nós falamos ontem. Hoje nós poderíamos falar de Saul, hoje nós poderíamos falar de outro personagem, mas vamos aqui nos deter nesse assunto, manipulação. Manipulação, eu estava olhando aqui no dicionário, e manipulação fala controlar, influenciar, manusear alguém, né? Olha para você ver, controlar. Controlar. O que é controlar? Influenciar. A gente não vê aí esses tantos de influenciador que tem na internet. O intuito deles é influenciar alguém em alguma coisa dele lá, que ele faz, que a pessoa faz. Controlar é a pessoa ter o controle do outro, de alguém, né? Então, quando nós olhamos, porque o nosso objetivo aqui é falar do controle que o inimigo tem na sua e na minha mente aqui, ó. A nossa batalha é aqui. Então, hoje em dia, o interessante nosso é falar a respeito de coisas que estão nos atacando, que tem distanciado pastores, tem distanciado pessoas da presença de Deus, tem distanciado pessoas, levado pessoas ao suicídio, levado pessoas a abandonar a família e N coisas que o inimigo ele trabalha para controlar a mente da pessoa. Como nós falamos ontem a respeito desse moço que já estava planejando, eu acredito que há tempos, eu falei ontem e vou falar hoje de novo, o inimigo ele trabalha, ele começa a trabalhar na mente da pessoa de pouco a pouco, e a pessoa ela vai sendo influenciada e controlada. Vamos voltar ao assunto, vamos lá para o assunto de Saul.
né? Eu nem peguei aqui se é 1º ou 2 Samuel, mas depois eu olho isso daí para apresentar para você a coisa certa. Então o que acontece? Samuel tinha ali um encontro, eles tinham um encontro, o povo, e Samuel o trabalho dele era sacerdotal, e somente sacerdote poderia oferecer sacrifício. Ele colocava a estola sacerdotal e ia para lá fazer o sacrifício ao Senhor, apresentar ao Senhor. E Saul estava nessa situação e tinha que esperar Samuel para o sacrifício da tarde. E aí o que acontece? Samuel atrasa e naquela situação ali, eu acredito que o povo, alguns que estavam em volta de Saul, começaram a falar com ele, a ficar inquietos com a situação, com aquele momento de querer ver o resultado daquele sacrifício de imediato. E nessa palavra, dentro desse contexto aqui, entra também a inquietação. Eu quero falar junto também, hoje, amanhã, sobre esse controle de mente, controle de pessoas. Então, o inimigo, ele trabalha na mente da pessoa quando ele vê uma situação. Eu falo que o inimigo é mais observador do que nós, crente cristão. O senhor não pode falar isso, posso. Eu posso, porque a Bíblia diz que o ímpio, ele é mais prudente do que nós, né? E nós deveríamos ser mais prudentes, nós deveríamos ser mais atentos. Eu vou procurar esse versículo também para falar ele corretamente, né? Então, o que acontece? Aí ele vai controlando a mente da pessoa por algo que ele quer que aconteça rápido. Ele quer que aconteça rapidamente, né? E o inimigo foi colocando na mente de Saul que teria que fazer aquele processo sacerdotal ali por causa do povo, para agradar o povo. E nesse meio tempo ele não conseguiu esperar. Ele foi pela conversa do povo, né? E não conseguiu esperar e acabou fazendo aquilo que não era para ele fazer. E aí acabou que ele perdeu o reinado dele por não saber esperar, por inquietação, né? Por querer ouvir o povo ou querer ouvir a voz do inimigo, achando que ele está certo em ouvir aquilo. Isso aí me faz, irmãos, refletir nessa situação que eu estou passando para você, que nós estamos compartilhando junto nesta manhã. Para você, eu não sei qual que é a sua situação, mas você vai analisar a sua situação. Você vai analisar, você toma conta de igreja? Você é um líder de igreja? Você é um líder no seu trabalho? Você é um líder na sua casa? É claro que você, homem, você tem que ser líder. Você tem que ser considerado sacerdote, né? Apesar que hoje muitas mulheres estão tomando frente, porque infelizmente os homens não, né? Eu não posso generalizar, porque tem muito homem que sabe ter o controle da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho.
pede a Deus, se dirige a Deus. Por que eu falei ontem sobre ler Bíblia? Ler Bíblia que ela orienta, ela dá sabedoria, ela dá inteligência, ela ensina como fazer, ela ensina como reter a nossa língua, ela ensina tudo. Então, você pega aquilo que você está sendo influenciado por aquilo. O que você está sendo influenciado? Você está sendo influenciado para ver novela? Né? Não tem problema, a pessoa que não é cristão, mas nessa parte aqui eu vou falar para cristão. Né? Tem cristão que para assistir novela da Globo, principalmente, umas novelas pornográficas que ensina a pessoa a fazer coisas ilícitas no casamento. Não tem nada a ver. Tem. Aquilo ali o inimigo começa a influenciar. Pessoas que têm hábito de pornografia, pessoas que têm outros tipos de hábitos, e se o inimigo vai controlando aquela mente, vai tentando controlar. Ontem nós falamos sobre casamento, sobre falta de respeito no casamento, sobre essas coisas aí, que o inimigo, a intenção dele é te controlar dentro de uma situação, que essa situação é você que tem que se descobrir que situação. Você tem que parar e analisar se essa ou aquela situação está correta, está de acordo, porque o inimigo vai pôr na tua mente que está correto. Né? O inimigo vai pôr na tua mente que está correto. Você começa a ter atitude. Você é um supervisor, você é um encarregado de empresa. Né? Aí você começa a bater numa só tecla de ser arrogante com os seus subordinados ali, com os trabalhadores. Você quer sempre agir da mesma forma, tratando eles mal, ou tentando, ou na brincadeira. É uma coisa que talvez a pessoa leva na brincadeira, começa o dia contando piadinhas, ou fazendo brincadeira, ou alguma coisa que você acha que vai agradar as pessoas ali, para as pessoas fazerem o melhor. E de repente você está fazendo a coisa errada. O diabo, o inimigo das nossas almas, está manipulando a tua mente. Ele está controlando a tua mente ali para acabar com a sua vida. E depois o trabalho não dá produção, as pessoas, alguém daquele grupo leva a mal as suas brincadeiras, os seus modos de agir, os seus modos de falar, e de repente começam as pessoas a levar aquilo ali para o lado pessoal, e em vez de trabalhar fica no celular, começa a fazer graça, porque você deu liberdade para aquilo, entendeu? No casamento é a mesma coisa. Eu falei ontem sobre o casamento, talvez hoje outras pessoas que vão assistir. No casamento entre homem e mulher está faltando muito falta de respeito, e é o inimigo que coloca isso. Aí hoje em dia fala assim, não, que as mulheres estão tendo poder e elas estão tomando conta de si mesmo, e é também uma parte que cada um tem que... O seu controle é no trabalho, mas dentro de casa tem que haver respeito mútuo entre um e outro. No trabalho a mesma coisa, mas temos que ter sabedoria, porque o trabalho do inimigo é controlar, influenciar a pessoa a fazer coisas que ele acha que está certo e não está certo, não é? Eu vou falar agora um pedaço à parte aqui sobre dirigente de igreja. Isso significa dirigente de igreja, dirigente de outros grupos. A pessoa acha, ele acha que é Deus. Eu falo isso porque eu tenho passado por N igrejas,
E não que eu fico pulando de galho em galho, não é isso. Eu congrego na Assembleia de Deus, não vou citar aqui nome de denominação, mas é a Assembleia de Deus, é um grupo de pessoas, né? Mas passo porque eu viajo, né? Eu viajo e vou na Batista, vou na Pentecostal, e você se depara com líderes que a igreja não cresce por má influência da pessoa. A pessoa inquieta, sabe o que é inquietação? A pessoa fica inquieta, ele não consegue parar. Ele não consegue parar no púlpito ali, por exemplo, 1 minuto, que é um local onde a pessoa tem que estar em espírito de oração. Isso é eu que penso dessa maneira, que a pessoa tem que estar em espírito de oração, tem que estar ligado no trono de Deus e deixar a coisa andar, saber administrar, saber ter ali uma liturgia. Mas às vezes a pessoa é inquieta. A pessoa é inquieta. Eu acho que o diabo inquieta ele está achando que é normal isso. E não é normal, irmãos. Eu conheci pessoas que perderam igreja, pessoas que perderam posição e aí acham que o pecado está no corpo da igreja. É claro que no corpo da igreja tem pecado e no líder também tem pecado. Às vezes o líder acha que Deus vai cobrar do corpo da igreja e de repente Deus vai cobrar com ele, com a má influência que ele está dando, que a pessoa está dando, e não está assim, se acordando pela vida. Ele não cai na real, ele está vendo a coisa aí, a bancarrota, mas ele não tem coragem de renunciar àquele comportamento que acha que é certo. Né? Pastores, pessoas que querem fazer tudo, ele mesmo quer fazer tudo. Ele mesmo quer fazer tudo, ele mesmo quer tomar a frente de tudo. Teve uma época na Igreja Brasil para Cristo, eu não frequentava lá, mas eu tinha um amigo por nome de irmão Eduardo, trabalhava na empresa Novo Cruzeiro na época. A gente era muito amigo, porque trabalhava junto e orávamos no monte junto. E ele fez comentário do pastor. Eu cheguei até a conhecer o pastor, na época me parece que eu até preguei lá, muitos anos atrás. Né? E o que acontece, gente? O rapaz começou a ser o pastor começou a ser influenciado. Ele achava que ele é que fazia tudo, que ele é que poderia, que ele estava, ele fazendo daquela maneira, ele estava agradando a Deus e ele que conseguia resolver levar o povo a adorar. Irmãos, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que quem dá crescimento na obra é o Senhor. Nós fazemos nossa parte da liturgia, né, da administração de uma maneira correta e a igreja ela deslancha. Mas esse pastor do Brasil para Cristo, eu estou citando lá em Governador Valadares, a igreja acabou. A igreja que era lotada, que tinha uns cultos pentecostal, uns trabalhos bonitos, a igreja acabou. Acabou a igreja. Por comportamento e influência do líder. Não, é que a igreja tem pecado, é claro que tem pecado, mas o pecado era do líder, que não estava fazendo conforme a vontade de Deus e ele achava que era Deus que estava influenciando ele para ele animar a igreja. Ele animar a igreja, querido, se você me ouvir, tira as escamas dos teus olhos. Quem influencia a igreja é o Espírito Santo. Se você pregar a palavra, se você fazer o seu trabalho de pregar a palavra. Por isso que Pedro, quando a coisa começou a acontecer, ele levantou diáconos para coordenar o trabalho. E ele foi para a palavra, para estudar a palavra. Porque o líder, a obrigação dele, eu falei que eu ia falar sobre liderança. Eu estou estudando sobre liderança, mas eu tenho experiência nisso.
Entendeu? Eu tomei conta de igreja e ela foi à bancarrota também por influência maligna, que eu achava que era de Deus, que eu cantando, que eu pulando, que eu falando em língua resolvia. Não, querido, não é desse jeito. E assim é o empregado, assim é o supervisor, assim é o encarregado. Você não consegue fazer nada sozinho, não, amigo. Nós temos experiência disso de Moisés lá no deserto. Quando ele queria fazer tudo sozinho, ele começou a se enfadar. Deus foi necessário que Deus levantasse Jétro para instruir Moisés, para ele levantar líderes, pessoas, e o espírito que agia na vida de Moisés da parte de Deus foi distribuído para poder fazer as coisas da maneira correta de Deus. Tira, meu amigo, minha amiga, meu irmão, seja você empresário, seja você dono de empresa, seja você na escola, seja você com seu grupo, peça a Deus sabedoria, divide teu trabalho, não queira fazer nada sozinho não, tira as escamas dos teus olhos, acorda para a vida enquanto é tempo, entendeu? Acorda para a vida enquanto é tempo. É isso que Deus trouxe no meu coração, é manipulação, o trabalho do inimigo era manipular. Lembram na época de Nero, lá de Roma? Naquela época, o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas almas, ele usava as pessoas para decapitar, principalmente os evangélicos. Mas hoje não, hoje não. Hoje é manipulação, ele vai controlando a tua mente. Por isso que eu falo, eu te chamo a atenção nesta manhã e estou encerrando por aqui. Para, senta. Se você tiver pessoas confiáveis para ter conselho, ouve o conselho, porque às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir conselho, não gostam de ouvir instrução, não gosta de ouvir nada, ninguém, e aí ele quebra a cara e depois acha que Deus que eu busquei, você buscou, mas buscou errado, entendeu? Então analisa, Senhor, por que está acontecendo isso? Pai, por que? Se eu não estou agindo da maneira correta, que a minha empresa não está indo bem, a área de produção onde eu fui colocado como encarregado não está indo bem, Senhor. Por quê? Por quê, Senhor? Vai para o joelho, ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, vê seus hábitos que estão te levando a destruir tanto o teu trabalho contra a obra de Deus, contra almas. Querido, é séria essa situação. A gente não vê falar sobre isso, apesar que eu não fico na internet. O tempo que eu tenho, eu vou ler Bíblia, eu vou ler algum livro, mas não fico perdendo tempo. Mas a gente não vê falar. Parece que as pessoas têm medo de corrigir. Eu não estou nem aí. Se a pessoa virar a cara para mim, eu deixar de virar. E eu vou manter paz com ele, que a Bíblia diz para nós manter paz com todos. Não viu o assunto de Saul? Ele deixou-se controlar, foi controlado pelo povo e pelo inimigo. Porque tem pessoas que trazem influência ruim para você, meu amigo. Tem pessoas que talvez está do teu lado, está trazendo influência. Não, você está certo fazer desse jeito mesmo. Faz desse jeito mesmo. E aí você continua fazendo assim, achando que está certo. E como eu disse ontem, eu digo hoje, a vaca vai pro brejo, meu amigo, com chifre e tudo. Entendeu? Quantos pastores aí perderam o ministério, quantos encarregados perderam o serviço, quantos supervisores, em vez de crescer para gerente, ele abaixou por má influência, por não saber, entendeu? Por não ter assim, achar que ele é que pode, que ele é que faz, porque a sabedoria dele, a sabedoria do homem, meu amigo, leva ele à bancarrota, tanto ele quanto ela. Eu estou falando tanto ele quanto ela, tá bom? Você vê que Saul
foi interrompido o ministério dele por causa da influência dele deixar se levar e deixar ser controlado, coisa que ele não podia fazer, não deveria fazer, não faz parte. A igreja, por exemplo, ela é um conjunto de pessoas. Ali tem levitas, por isso que a Bíblia ela fala lá na parte, né, quando a gente estuda 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras, Neemias, fala sobre a repartição ali dos levitas. O levita é que vai fazer a parte louvor, o sacerdote tem a parte dele, cada um tem sua parte. Meu amigo, na época lá de Davi, da arca, viu? Uma pessoa morreu porque má condução de Davi, que tentou levar a arca de qualquer maneira, sabendo que a arca só era conduzida por sacerdote. E aí vai, meu irmão. Eu tenho certeza que você vai pensar na sua vida, você vai ser homem, mulher, ser pai de família, talvez seus filhos estão sendo mal conduzidos pelos seus maus comportamentos, talvez até a tua própria mulher está sendo mal conduzida porque você não tem voz ativa dentro de casa, você está deixando se levar olha, e um par de coisas. Senta, analisa, pensa um dia, um mês, faz propósitos com Deus, ora, lê a Bíblia, procura texto bíblico, procura ler um livro que fala sobre liderança, que fala sobre coordenação motora, sobre um tanto de coisa. É inquietação e manipulação, ela trabalha assim, ó, para te destruir, para destruir minha vida, entendeu? Fica com Deus aí, meu amigo, um beijo no coração aqui do irmão pastor Leôncio Gama. São 5 horas 43 minutos, 5 horas 43 minutos, eu já encerro por aqui, eu vou orar pela minha vida, pela tua vida, né? O meu abraço aí, lá em Monte Azul, parece, lá o pastor Josemi, ele, toda a cidade, o povo da igreja dele, um abraço para ele, bem apertado, né? Um abraço para todos os meus primos, meus parentes, né? Todos meus amigos de longe, de perto, meus filhos que às vezes me ouvem, né? Um abraço para vocês todos, que Deus abençoe poderosamente, aleluias, e que essa palavra, se eu não conseguir atingir, que o Espírito Santo, através da minha pessoa, possa atingir sua vida, amém? Pai querido, Deus soberano, eterno e fiel, nesta manhã gloriosa de sexta-feira, dia 22 de maio, Pai querido, 5 horas 45 minutos, eu quero declarar bênção, eu quero declarar desenvolvimento espiritual, mental, comportamental para essa pessoa, essa família. Pai, eu repreendo agora todo demônio, todo espírito de manipulação, todo espírito de inquietação na vida desse homem, dessa mulher, dessa família, que caia por terra agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o nome do Senhor, Pai querido, seja glorificado nessa família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez. Aleluia. Levo o meu abraço em nome de Jesus.